e nós estarmos, o Wesley já está com a gente, bota a imagem do Wesley aí, por gentileza, Emanuel. Wesley, primeiro, satisfação imensa falar com você. Você fala muito bem, poderia ser comentário esportivo, tranquilamente, né? Tem uma boa Aí você já quer me desempregar, Guilherme. Mas o Wesley tem uma boa comunicação. Aí fica difícil, pode ser eu e o Wesley aqui, cada um. Fica os dois. Você não tá entendendo, você pode ser no futuro um grande comentarista. Ele não vai jogar muito tempo. Eu espero que ele jogue muito tempo. Mas nós falávamos do seu, além da sua liderança dentro de campo, um bom poder de comunicação, seu bom futebol, seu bom desempenho no time do Asa. Claro que teve essas infelicidades e infelizmente, né, jogador de futebol se machuca e aí prejudica muito, né, a sequência, mas que você, no geral, você deixou uma impressão muito legal para a torcida do Asa, para os torcedores, para a imprensa, enfim, pelo bom caráter que é e pelo bom jogador que é também. Boa noite, um abraço, vamos conversar, prazer imenso estar conversando com você hoje à noite. Eu agradeço primeiramente o espaço concedido aí, né? A todos vocês que me escutam. Na verdade, realmente essas lesões me atrapalharam um pouco, né? A minha primeira, eu fiquei 29 dias parado, aí acabei perdendo toda a Copa do Nordeste. Logo em seguida eu tive aquela sequência do estadual muito boa, né? E no início da Série D, na verdade, não foi nenhuma lesão muscular, foi um trauma em que o atleta do Sergipe caiu por cima da minha perna e aí eu perdi também o início ali do campeonato, mas depois a gente conseguiu voltar e conseguiu dar continuidade. Bem, o que deu errado nessa reta final de Campeonato Brasileiro? Onde foi que o Asa errou? Porque o Asa, desde a partir do momento que você não chega, algo deu errado. O que aconteceu que não deu certo, que não deu para o Asa chegar onde todos esperavam que o Asa chegasse, que era a classificação para a próxima etapa do campeonato e até cobiçar a vaga para a Série C do futebol brasileiro. Onde foi que o Asa errou para você? Eu acho que de forma exclusiva nesse último jogo a gente ficou muito espaçado, cara. E consequentemente a gente acabou tomando o primeiro gol como um contra-ataque, né? E a gente acabou tendo que se expor um pouco mais. A gente acaba o primeiro tempo tentando empatar e quase empatamos ali, né? Mas por uma infelicidade logo no início do segundo tempo a gente também toma o segundo gol e ele cai como um balde de água fria, né? Então, de forma singular do último jogo, eu acredito que a gente espaçou muito e, consequentemente, acabou dando espaço para o 13 explorar nosso time à base de contra-ataque, né? E num contexto geral, eu achei que esse ano a gente foi muito, muito limitado. Mas quando eu falo limitado, eu digo em relação a ter uma constância, sabe? A gente iniciou o campeonato de uma forma muito boa, avassaladora, mas a gente não conseguiu manter a mesma rotação. Então a gente vê que no segundo turno a gente sofreu muito mais, conseguimos classificar ali no final por causa de um gol. Então eu acho que a equipe do Asa não conseguiu ter a constância que deveria ter no decorrer do campeonato. Até eticamente, o jogador não vai dizer as falhas, mas o Asa no setor de ataque foi realmente muito. Ficou devendo. O Asa no setor de ataque ficou devendo. O Asa foi muito limitado, principalmente no setor ofensivo. Infelizmente, é a grande realidade. O torcedor detectou isso logo, torcedores, enfim, todos nós detectamos que o Asa tinha um problema. A bola chegava no ataque e a conclusão não acontecia. E quando acontecia não era a conclusão que os torcedores esperavam. O Asa deveria ter reforçado o elenco, contratado algumas peças para reforçar esse elenco naquele momento de virada onde o Asa virou bem na competição, porque todo mundo reforçou, não é? Todo mundo trouxe alguns jogadores para tentar chegar. Não deveria ter tido o Asa essa iniciativa de contratar jogadores para reforçar o elenco? Então, eu acredito muito que se a gente tivesse um pouco mais de tempo para poder
para poder introduzir esses caras no trabalho, eu acharia muito válido. Mas quando começou a se levantar a pauta de reforço, tinha pouco tempo, então provavelmente não teria nem tempo para poder trabalhar e entrosar com grupo, sabe? Então, eu acho que se fosse de imediato, assim que começou a se especular, eu acreditaria que daria muito certo. Mas faltando pouquíssimo tempo para a gente poder já entrar no mata-mata, eu acho que quase qualquer pessoa que pudesse vir ficaria fora da rotação da equipe já, sabe? Oswaldo Barbosa. Bom, Wesley, um abraço para você, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Aliás, sobre esse comentário que você fez, se você pegar depois aí a gravação da nossa jornada do jogo contra o 13, eu falei justamente isso no começo do jogo, porque teoricamente o normal seria o Asa naquela oportunidade tentar jogar nos erros do 13, mas foi ao contrário. O Asa toma um gol de contra-ataque jogando fora de casa no começo de jogo, numa saída de bola errada. Então isso mexe totalmente com o emocional do grupo. Apesar de serem jogadores experientes, como vocês são, rodados, acostumados a esse tipo de situação, mas não é fácil você ir buscar uma vaga fora de casa, o estádio da forma como estava, conhecendo já a força ofensiva do time do 13, que é um ataque muito forte, e você dá o que os caras realmente queriam, que era, ou seja, uma bola perdida, uma jogada de contra-ataque de velocidade, a coisa já começou a desandar ali. Concordo com você e falei isso na hora que o Asa tomou o gol. Agora a minha pergunta é a seguinte, eu trouxe inclusive essa informação aqui para o programa. O Rodrigo Fonseca, ele foi demitido no jogo contra o Retrô, lá no Recife. Mas eu tive uma informação de bastidores que há 3 jogos antes, o Rodrigo Fonseca já havia entregue o cargo, já tinha pedido à direção para deixar o comando técnico do Asa. E a direção pediu para que ele segurasse. Essa informação chegou até vocês? Então, o Rodrigo, ele tinha um relacionamento muito sincero e muito aberto com os atletas. Eu particularmente também tinha uma intimidade muito boa com ele, que foi criada no decorrer do trabalho, e ele chegou a manifestar essa notícia pra gente nos bastidores, mas eu acredito que naquele momento realmente não era coisa a ser feita. Aí, consequentemente, depois a gente teve aquela sequência de derrotas, né? E ainda deram uma nova oportunidade para ele, baseando-se no jogo do Retrô. O jogo do Retrô, eu particularmente eu acho que foi um dos melhores jogos do Asa nessa retomada, mesmo tendo tido um resultado negativo. Só que por a consequência e pela sequência de derrota, eu acredito que ficou inviável para que o Rodrigo também sustentasse o cargo de treinador da equipe. Você falou de tempo, e para contratar o tempo seria muito curto para você trazer para os jogadores que provavelmente poderiam vir, enfim, se integrar ao elenco, enfim, essa rotação do grupo aí, como você colocou, enfim. Aí eu volto a essa questão. Então, já que os reforços, se tivessem que vir, teriam que vir antes, por questão de tempo, já que você mesmo afirmou que o Rodrigo estava demonstrando esse interesse de já não ficar, de já não continuar, você não acha então que essa tomada de decisão poderia ter sido um pouco antes e não deixar chegar no Retrô, até por essa questão do próprio tempo para um novo comandante vir? Então, eu acredito que se fosse realmente reforçar, deveria ter sido por esses meados aí. Porém, eu acredito que também muita gente blefa no futebol. Então eu não sei se realmente o intuito do Rodrigo era entregar o cargo, da diretoria era mandar ele embora só para poder passar um pano sobre os resultados negativos, sabe? Então eu acredito que naquele momento ali não era o real desejo dele. Até porque ele acreditava que a gente poderia dar a volta por cima. Eu fui um dos caras que conversei com o Rodrigo de forma particular e eu falei assim, Rodrigo, no estadual a gente também tinha um elenco limitado. Só que a gente entendeu a filosofia de trabalho, a gente abraçou a tua ideia e a gente fez acontecer, mesmo não sendo campeão.
Então eu acredito que o Asa, naquele momento, ele poderia dar a volta por cima com as pessoas que estavam dentro do clube. Você fala que o Asa, os jogadores sabiam que o Asa tinha um elenco limitado. Limitado em que setores? Você poderia dizer pra gente? Então, a gente até recebeu, né, algumas pessoas como reforço, que foi o Bruno Ritter, que foi o Cezinha, que foram outros jogadores, Bruno Menezes. E eu acredito que se todos estivessem aptos para poder jogar, a gente teria esse reforço natural de dentro do clube. Mas acabou que o Ritter recebeu uma proposta muito boa para poder ir embora. O Cezinha também recebeu uma proposta muito boa para poder ir embora. Aí o Menezes ficou mais de um mês machucado. Então, um grupo que a gente consideraria que seria ideal para trabalhar, ele acabou se tornando escasso por causa dessas lesões, por causa das pessoas que chegaram e foram embora. Então, eu acho que em todo um contexto, em todos os setores do campo, o Asa perdeu alguém. Na frente a gente perdeu o Cezinha, no meio perdemos o Bruno, atrás a gente perdeu o Christian Lucas desde o início da temporada. Então o Asa, num contexto geral, teve sempre um desfalque em algum setor do campo. Essa Série D, Wesley, a gente sente que são jogos assim que o atleta precisa se motivar muito, porque a qualidade técnica, tem jogos que se arrasta. Eu narro futebol, tento narrar futebol, e tem jogos aí que a gente vê 3.000 laterais. A bola nunca chega ao alvo, parece que é um problema. Não sei se tem que subir mais a trave, às vezes tem que botar mais pra cá, botar mais pra lá, porque o jogador não acerta. Tá com alguém, o futebol hoje, o que tá acontecendo? Que os jogadores não conseguem mais acertar o chute ao gol, os jogadores não chutam a gol, não conseguem acertar a trave. Quando chuta quilômetros, é a bola que tá, o problema é a bola tá prejudicando os jogadores, ou os jogadores estão prejudicando a bola? Qual seria a ordem das coisas? Cara, eu acho que num contexto geral de futebol brasileiro, seja a Série A, Série B, C ou D, o brasileiro em si realmente parou de finalizar, né? Isso. Eu, como sou um meio-campista que tem que fazer esse box-to-box, né? De área em área, de atacar e defender, uma das instruções que eu tento dar para os meninos da frente é: finaliza a jogada. Mesmo que o cara chute para fora, mesmo que ele chute na trave, ele vai finalizar e, consequentemente, a gente não toma o contra-ataque. Agora, o Wesley. O gol que nós tomamos contra o 13, a gente não toca, a gente não finaliza, a gente perde a bola e toma um contra-ataque. Então, o primeiro objetivo como equipe é finalizar. Deveria ser. Deixa eu fazer duas perguntas a você. Eu concordo plenamente. A sua base foi onde? No futebol? A minha base foi no Nova Iguaçu. E depois eu fui pro Brasil. E é um projeto muito bom que eu conheço lá no Rio de Janeiro. Sim. Então, veja bem, em cima dessa pergunta aí do Guimarães, eu já falei reiteradas vezes aqui nesse mesmo programa. E me sinto muito à vontade para falar, porque joguei futebol, joguei categoria de base, na minha época era infantil, juvenil, junior, e cheguei ao profissional. Então, enfim, respondendo, pelo menos para mim, essa pergunta: por que é que não se chuta? Porque não se trabalha mais o jogador na base, não se forma mais o jogador na base. Esse é que é um dos grandes problemas. O futebol brasileiro vai ser difícil voltar a conquistar uma Copa do Mundo novamente. Antigamente, na minha época, em 87, eu cheguei a jogar no Vasco, no Sub-20 do Vasco. Eu me recordo bem, e os treinadores da base, a preocupação que eles tinham com a gente era lapidar a gente. Era trabalhar o que a gente tinha de deficiente. Ou seja, se eu sou um cara, eu era canhoto, sou canhoto quando morri, mas enfim, a minha perna direita era para subir no ônibus, eu fazia muito trabalho de chute ao gol com a perna direita. Trabalho de passe, a forma como bater na bola, escanteio, chutar de fora da área, treinamento de finalização.
Mas hoje em dia, os caras só pensam em título na base, ganhar títulos na base. Preparar o garoto, formar o cara como jogador, como homem. O futebol brasileiro parou há muitos anos. E os caras lá fora passaram a fazer o que a gente fazia sempre aqui. Quando eu digo lá fora, na Europa. Hoje em dia, os treinadores que trabalham na base, se o garoto ele recebe uma bola no último terço do campo, é pra ele tocar, não, é pra ele ir pra dentro dos caras, é pra ele ir pra área, pra ele tentar o drible, não ter medo de errar. Se clareou na entrada da grande área, tem que bater no gol, amigo. Se você arriscar 5, uma vai entrar. Mas você precisa dessa confiança pro jogador. Quem comanda e quem principalmente trabalha na base. Você é um cara que se expressa muito bem, é um cara que além de jogar, você enxerga futebol. Eu vejo isso em você. O que é que você diria sobre toda essa questão aí, respondendo até esse tema levantado pelo Guimarães? Eu tenho 2 pontos de vista e bem direto em relação a isso, né? O primeiro é que realmente uma pressão que se existia somente no profissional por resultado, hoje ela se estendeu para a base. Então, o treinador da base hoje, ele sabe que se em 6 meses ele não ganhar um título, ele pode ser mandado embora. Então, consequentemente, aumenta uma pressão sobre ele e automaticamente ele vai esquecer de lapidar e de formar e vai querer vencer. E o segundo é realmente o futebol que a gente vive hoje em dia, né? Hoje em dia existe o mental, existe essa narrativa do toque de bola, de rodar o jogo. E é por isso que a gente vê muitas equipes no Brasil e até mesmo às vezes não só na Série D, rodando na frente da área, mas que não finaliza. Então isso é uma narrativa que está se construindo e que está sendo uma verdade da Série D até a Série A. Então hoje cada vez menos a gente vê os atletas estando para gol. Não é uma exclusividade do Asa, é realmente algo que abrange todo o futebol brasileiro. Em consequência dessa formação que nós temos nos últimos anos. É uma coisa assim, até cansativo. O futebol tá cansativo. Você pega, o goleiro pega a bola, drapa pro lateral, passa pro zagueiro e passa pro volante. Aí o volante vê, tem muita gente perto dele, assim, poxa, não vou perder não, vou passar pro zagueiro. Aí o zagueiro, poxa vida, tem um lateral, passa o lateral sente marcado, passa pro goleiro, o goleiro coitado, ou faz uma merda logo, ou senão ele dá um chute pra frente, seja lá o que Deus quiser. E essa, eu não sei se é a deficiência também do nosso treinador, dos nossos treinadores, porque não é possível, não surge nada de novo. No Brasil quem se destaca são os treinadores que estão vindo de Portugal ou de outros países para cá. Os nossos treinadores estão cada vez mais tentando, nas suas limitações, copiar uma fórmula que dá certo na Europa, porque os jogadores são altamente qualificados, são uma inteligência absurda. Aí você tem realmente jogadores que são inteligentes, que sabem fazer o futebol. Não é que os daqui sejam burros, mas sinceramente eu acho que não só o jogador que é culpado nessa história toda, não. Eu acho que 60% da culpa os nossos treinadores. Meu pai do céu, quanta limitação. Eu passei em futebol com Jorge Vasconcelos, com tantos outros treinadores bons, Aldemar Carabina, Espinosa. Me ajuda aí. Mas é isso que a gente tá falando aqui, Guima, porque não se forma mais. Não forma mais, né? No ar. Treinadores que, olha, os treinamentos, eu vejo vocês aí, olha, hoje o treinamento é de portão fechado. E o time quando volta a jogar, joga pior. O que foi feito? A não ser que tenham feito uma reforma no portão, uma pintura no portão, não sei, mas vai ser portão fechado. Porque antigamente, viu, Guimarães? Vamos consertar o portão. Você da base, o que se passava pro jogador da base era o seguinte, olha, claro que a gente vai entrar nas competições para tentar ganhar, é óbvio, todo mundo quer entrar para ganhar, ninguém quer entrar para perder. Mas a filosofia seria o seguinte, se eu não conseguir ganhar no sub-15, no sub-17, no sub-20, no sub-20, por exemplo, se eu não conseguir ganhar um título alagoano no sub-20, mas se você chegar no final do seu trabalho e você conseguir colocar 3 no profissional, você conseguir fazer com que 3 virem jogador, como a gente diz no futebol, o trabalho já é positivo. O problema é que, primeiro, hoje, o garoto já com 15 anos já tem empresário. E aí o empresário fica em cima do treinador. Se você não botar meu jogador para jogar, eu vou tirar, vou colocar para outro time.
O treinador também, por tabela, depende de um empresário para arrumar emprego. Então isso já vem de uma base até o profissional. Infelizmente o sistema é assim, a gente não forma mais. Eu acho inadmissível. Um jogador, ele chega na categoria profissional, o cara não sabe chutar, Wesley. Na categoria profissional, onde no sub-20 já era para você chegar pronto praticamente, porque ninguém vai ensinar mais ninguém no profissional. E o cara chega no profissional, o cara não sabe dar um chute na bola. O cara sabe correr. Aí serve. Wesley, e tem mais uma coisa, você é um cara esperto, você é carioca, né? Carioca? Carioca, muito bem, o sotaque, essa coisa toda, o molejo. Eu digo sempre o seguinte, nós não estamos formando treinadores e os que estão em atividade estão torando o aço arretado, que são 6 mil treinadores para 500 equipes, aí um monte de treinador desempregado e o cara chega realmente para segurar o emprego e aí o resultado de empate já é um bom negócio. Mas o que eu falo é o seguinte, você já deve ter trabalhado com cada pecinha de meu Deus do céu, cada vazio, quando o cara, primeira preleção, o cara sabe, meu Deus do céu, é esse balaio de gato que vem passar, já passou por muitos? Já né? Peguei uns aí que era difícil, hein? E como é que se convive com um treinador que não sabe de nada? Irmão, assim como vocês acabaram de dizer aí, né? Eu acredito que o jogador também ele tem uma certa responsabilidade em algumas coisas que acontecem dentro do campo. Eu já vivenciei lugares onde os jogadores se reuniram no meio do campo e com essas palavras disseram, vamos esquecer tudo que o treinador falou e a gente vai fazer do nosso jeito. E deu certo. Obviamente que na entrevista a gente não vai externar isso, mas a meritocracia vai vir para todo mundo, vai vir para o treinador que está no dia a dia, vai vir para a gente que tomou a decisão ali dentro, fez as coisas acontecerem. Mas realmente para tomar essa atitude não é o Wesley bater no peito e dizer isso, tem que ser todo mundo e assumir a responsabilidade se der errado. E aí isso acontece muito e tem um detalhe legal, é o jogador no vestiário, que eu já vivi isso, aí na entrevista do treinador ele disse, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mexi assim, eu mexi aquilo lá tal, só que a boleiragem lá sabe que ele não fez nada daquilo, os caras é que decidiram lá dentro de campo. Como também existe uma situação, Wesley, que o treinador, às vezes é limitado. Existe a limitação, mas o cara é homem. Jogador, eu costumo dizer muito isso aqui, jogador gosta da verdade. Jogador gosta que o treinador olhe no olho e fala a verdade. Tem todo o direito de tirar do time, de colocar para jogar, mas que haja com honestidade, com todos. Aí, às vezes, o cara é até limitado, mas o grupo fecha com o cara e os jogadores jogam pelo cara. Acontece muito isso ou não acontece? Cara, eu vou dar o exemplo do próprio Asa aqui. E aqui não é diminuindo ou tentando engrandecer ninguém. Obviamente que a gente faz essa comparação a respeito de treinadores que vão e treinadores que chegam, sabe? Eu, particularmente, por ter trabalhado mais tempo com o Senna, eu achei ele taticamente um pouco melhor do que o Rodrigo. Só que o Rodrigo, ele tem essa situação de inflamar o vestiário, de ganhar o cara. Então, às vezes, ele traz essa confiança pro cara a nível motivacional, emocional, sabe? E aí junta com aquilo que é feito dentro de campo. Sim, exatamente. Então o Rodrigo Fonseca, ele tinha essa questão de motivacional, né? Ele conseguia convencer mais o jogador. Eu soube que você está indo para já fechou tudo direitinho, o acordo foi feito, não tem mais nada, já recebeu o que tem que receber, enfim, como é que tá a situação? Então, na verdade, ano passado, antes de eu vir para cá, né, eu já tinha passado lá no misto, aí fui campeão lá da Copa Mato Grosso, que deu vaga ao clube para a Série D desse ano. E aí, quando acabou aqui a situação do campeonato, e até mesmo por questões de calendário não tinha mais como dar continuidade no trabalho desse ano, o presidente lá me ligou, volta para cá para jogar a Copa novamente. Então, quase surgiu uma situação de Série C para mim.
Mas aí acabou que não deu certo, eu vou para lá, vou ficar até novembro. Mas existem conversas, até mesmo com o pessoal do Asa, para eu poder voltar e tal. Então, eu acredito que quando chegar próximo da pré-temporada, a gente deva voltar a conversar para um retorno meu. Se tudo der certo, eu acredito que possa ter o Wesley em 2025 por aqui também. Olha, o Misto já foi a grande equipe do futebol do Mato Grosso, o Misto de Cuiabá. Foi um grande time. Na época, aliás, como o futebol de Manaus, né? Tinha o Nacional, Fast Clube e o Rio Negro. O clássico lá era Misto e Operário, né? Misto e Operário. Antigamente. E no futebol do Amazonas era Rio Negro. Era Rio Negro e Nacional. Fast Clube também era forte. Era um futebol bom. Como na Paraíba, Alto Esporte e Botafogo, não é? Era a grande força. Mas o futebol mudou lá e outras equipes vieram, a chegada do próprio Cuiabá, não é? E hoje a Cuiabá é que comanda lá. Não sei qual é a maior torcida. Não sei se o Bicho tem a maior torcida, se o Cuiabá conseguiu. O São Raimundo em Manaus conseguiu, entrou, foi campeão, conseguiu dominar a parada, né? Mas não, agora aqui que o dono chegou, não é? O papai chegou. E o São Raimundo hoje é o dono da torcida lá. Não sei como é que tá em Cuiabá, se é o Misto que ainda tem a maior torcida ou se é o Cuiabá. Então, em Mato Grosso hoje ainda é o Misto. É o time mais tradicional que tem lá, né? O maior campeão do estado. O Misto, ele passou por uns anos com muita dívida, inativo, e aí ano passado se tornou uma SAF. Então voltou a investir lá, a gente foi campeão, voltou para a Série D esse ano. Então hoje já é uma estrutura totalmente diferente, o clube é um clube muito bem organizado. Então eles têm essa perspectiva de voltar ao cenário nacional de forma como sempre foi, sabe? Você viaja quando? Eu viajo, acho que quinta-feira. Quinta-feira. Tudo acertadozinho, direitinho, bonitinho, nos conformes? Já, tudo certo. E aqui no Asa eu também não tive problema com nada com isso, não. A diretoria aqui também é muito correta, a administração é muito boa. O torcedor do Asa, eu queria que você deixasse uma mensagem, não? Porque a gente tá tão acostumado com essa mensagem, né? A gente até que parece trabalhar no Disque Mensagem. Mas assim, eu queria que você deixasse para o torcedor. Por quê? Porque o torcedor do Asa, ele tá tão assim. Eu vejo. O Vanderlei é um cara que trabalha no rádio esportivo, mas é um cara que também é torcedor do Asa, doente. Não tenho dúvida disso. Conforme. Rapaz, a gente não chega contra o Pouso Alegre e batemos na trave. Mas o Pouso Alegre tinha uma força que a gente, na época, a folha do Pouso Alegre era de 800 mil, a folha de um time que na época era considerada uma folha alta, não é? E o Asa tinha uma folha beirando os 300, 400 mil reais, a metade da folha. E o Pouso Alegre chegou, venceu aqui e venceu lá. O Asa bateu na trave. Em 2022, foi contra o Nacional? Como é que foi? Não, 2022 contra o Pouso Alegre. 2022 foi Pouso Alegre. Ano passado foi contra o Nacional. 23 foi contra o Nacional. Aliás, Guimarães, foi falar em Nacional de Patos, hoje faz um ano. Exatamente um ano hoje que o Asa foi eliminado para o Nacional. Pois é, e esse ano contra a equipe do 13. A gente não avançou, a gente não evoluiu. E todos nós estamos realmente precisando. Aqui, o Asa precisa dar essa resposta ao torcedor, porque fazer futebol a gente sabe que não é fácil. Os dirigentes que estão aí, eles se matam, batalham barbaridade para buscar patrocínio. A Série D, ela não é rentável. A maioria dos jogos o Asa teve prejuízo. O torcedor não gosta da Série D, isso é provável, ninguém gosta da Série D. Eu acho que nem vocês gostam, porque são viagens cansativas, uma coisa morgada, viagens assim de 15 horas. Campos ruins, não é? Enfim, ninguém gosta da Série D. Só ninguém, nem a CBF gosta, porque não dá nenhum valor, não é verdade? Então, como sair dessa história de Série D? Você é um cara experiente, você teria essa fórmula mágica para passar tipo aquela lâmpada maravilhosa e o cara ralava assim, entregava, parecia o gênio. Você tem essa fórmula para passar para o presidente do Asa, não? Como sair dessa miserável dessa Série D? Eu acho que a palavra exata para a gente poder usar nesse momento é a perseverança, cara. E aí, eu não digo nem só em relação ao contexto do Asa, não. Eu digo no contexto de Série D.
O Caxias do Sul ficou há anos e anos batendo na trave, mas continuaram perseverando e ano passado subiram. Então a gente tem tantas outras equipes aí que lutaram e conseguiram sair. Eu, no meu ponto de vista como atleta e vivendo o dia a dia do clube, eu faço um apelo para que o clube, para que a cidade, para que a torcida, para que a imprensa continue acreditando, porque o Asa está no caminho certo, cara. Eu comentei com algumas pessoas, a nível de estadual, primeiramente, que é onde se inicia o ano. Nos últimos 3 anos é Asa e CRB, aonde nós temos no estado uma outra equipe que teria a obrigação moral de chegar na final e não tem chegado. Então, a nível de Série D, é continuar perseverando, porque eu acredito que num todo um contexto o clube ele está no caminho certo, então uma hora as coisas vão acontecer. Não foi esse ano, mas eu tenho certeza que o Asa está no caminho certo e que assim que sair da Série D ele não volta nunca mais. Eu queria agora, Wesley Guimarães, para fechar de minha parte, só para não perder aí essa linha de raciocínio, pela sua experiência no futebol, e eu fiz questão de perguntar a você onde foi a sua base no futebol. E você falou que foi no Nova Iguaçu. Para quem não sabe, o Nova Iguaçu faz um trabalho de base muito bom no Rio de Janeiro. Com todas as categorias de base. Então, se você pudesse dar um conselho às pessoas que gostam do Asa, as pessoas que colocam o nome à disposição para se entregar ao Asa, porque são apaixonados acima de tudo. Porque assim, eu não consigo entender isso. Enquanto o Asa não voltar a olhar para suas categorias de base, enquanto o Asa não voltar a trazer a sua base para dentro do clube, revelar jogadores, pôr para jogar no profissional. O Asa disputou Série B de Campeonato Brasileiro com 7, 8 jogadores formados na base do Asa e muitos titulares no time do Asa. Quer dizer, eu tenho a impressão que você veio para Arapiraca, passou pelo Asa, tá indo pro misto, pode voltar, mas você não fez um treinamento sequer, talvez, contra o Sub-20 do Asa, ou tenha conhecido um jogador da categoria de base do Asa, porque o Sub-20 sequer trabalhar em Arapiraca trabalhava. O time representou uma outra cidade que foi Junqueiro. Por quê? Porque a prefeitura de lá abraçou o projeto, acolheu os meninos, deu campo para trabalhar, deu hospedagem, enfim, mas o Asa é de Arapiraca, com todo respeito e agradecimento à cidade de Junqueiro. Mas essa de você, todo ano formam um elenco, com 25, 26, 27, 30, 32 jogadores. Quando chega agora, você tem que desfazer um grupo de 32 jogadores, é gasto para formar, é gasto para desfazer. Qual é a visão que você tem? Qual o conselho que você daria para o Asa se você pudesse em cima desse assunto? Então, a respeito desse assunto, eu já tive conversa com algumas pessoas que gerem o Asa, né? E, pelo menos de forma superficial, a resposta que eu tive é que o Asa, nos últimos anos, ele tinha uma dívida muito grande e que a prioridade era sanar essa dívida, né? Trabalhista e tudo mais. E hoje a dívida ela diminuiu bastante. Então, com isso, se dá um pouco mais de liberdade para poder olhar para a base. E aí eu também concordo com esse tipo de pensamento. Porque hoje o problema do Asa, de forma geral, é a Série D. Então, do que adianta, e aí pelo menos num ponto de vista de diretoria, a gente ter uma base forte se o time continua na Série D com dívidas absurdas? Então, de primeiro momento, eles queriam zerar as dívidas e os acordos trabalhistas que tinham, e aí eu acredito que zerando isso, a gente consegue ter um norte para poder resolver outras coisas, que é a base, que é a formação. E uma outra situação que agora também te engloba todo mundo que torce e que tem uma visão superficial de futebol. Eu acredito que no contexto hoje de Asa, tendo jogadores na base, no elenco, e que jogariam, as pessoas não conseguiriam dosar a pressão, porque a gente sabe que vestir a camisa do Asa é pesada. É um imediatismo absurdo por resultado.
Então hoje eu acredito que não seria o momento ideal para colocar 5 da base para poder jogar, porque nem mesmo a galera que envolve o clube teria paciência para poder buscar esse time de Série D. Não, mas eu não falei isso. Eu concordo com você. Eu não falei que você eu compreendi. Que você pegar 5, 6 jogadores e você colocar no time profissional para resolver o problema do Asa e tirar o Asa da Série D. Não é isso. É porque, mesmo o time estando numa Série D, mas você não tem ninguém. Esse é que é o grande problema. O time se quer jogar em Arapiraca, qual é a identificação que a torcida vai ter com esses garotos? Qual é a identificação que esses garotos vão passar a ter com o clube para diminuir até essa pressão? Quando a oportunidade surgir no time de cima, se você não tem essa identificação. O que eu penso é o seguinte, eu acredito é que se houvesse a base do Asa, ela não poderia ficar limitada a estadual. E aí eu te digo por quê. Formado-se no Nova Iguaçu, eu jogava 50, 60 jogos por ano. Aqui na base do Asa, o menino vai jogar 10, pô. E aí? Como é que ele vai ter experiência e bagagem para pelo menos compor o elenco profissional, sabe? Então eu acredito que não deveria se limitar somente ao estadual e tentar buscar competições fora. Ô Wesley, só para encerrar, o Vitinho Barbosa, torcedor do Asa, pergunta se um elenco com 30 profissionais se não atrapalha muito ao treinador. O máximo para você, qual seria o limite de profissionais trabalhando para o treinador não ficar com muita gente? Tem uma hora que parecia um comício de um político com outro jogador assim. Vamos trabalhar, mas só tem 35, né? Muita gente. Qual seria o ideal para você no caso? Eu acharia que 30 seria o exato. Exato. Contando com os goleiros. É porque tem muita lesão e suspensão, então... Claro. 35. Acho que menos que isso ficaria muito enxuto. Muito bem. Olha, você viaja quinta-feira, boa viagem com a família, evidentemente que você faça uma boa temporada no misto. Claro que é um clube organizado, um clube empresa, e você que tem talento pode até de repente bombar lá e ficar por lá ou voltar pra cá. Você prefere o quê? Ficar lá ou vir pra cá? Você que sabe aí. Diga aí. Sem rasgação de seda, eu preferia voltar. Muito bom. É porque ficou com o contexto de campeonato, pô. É verdade. O torcedor já colocou aqui o Wesley Asa. É verdade. Wesley, meu irmão, boa viagem. Vou e paz. Não vou e paz. Ou vou, sei lá. Não quer dizer. Não quer dizer nada, né? Acabe com isso, Guimarães. Acabe com isso, não, tô dizendo o seguinte. Não é assim, muita gente hoje tá com medo de viajar, né? Muita gente história. Mas assim, você tem medo? Eu também não tenho medo. Não tenho medo de avião, não. Eu não tenho medo de jeito nenhum. Eu, sinceramente, não tenho medo. Eu tenho medo de carro, mas avião de jeito nenhum. Pode ser qualquer empresa. Essa coisa de fatalidade acontece, né? E a gente tem que, infelizmente, na vida acontecem as tragédias, né? Wesley, boa noite. É verdade, eu agradeço o espaço concedido, tá, gente? Obrigado pela recepção aqui na cidade, pelo respeito, pelo carinho, essa troca muito boa que a gente teve. Eu espero que em breve a gente esteja junto aí mais uma vez. Obrigado, Wesley. Valeu, meu irmão. Obrigado pela entrevista. Valeu. Eu que agradeço, meu amigo. Valeu demais. Boa viagem com a família e arrebente lá no Mato Grosso. Arrebente. Valeu. Obrigado, querido.